Boa tarde, eu me chamo Moisés e nós vamos fazer uma entrevista com o professor Leandro Portes para perguntar para ele como que a bioquímica influencia no seu dia a dia como professor e como influenciou na sua vida acadêmica. Boa tarde, me chamo Samuel e eu vou começar com as perguntas. Como a bioquímica influenciou a sua escolha de carreira acadêmica? Bem, como ex-aluno da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na formação de zootecnista, eu me interessei pela bioquímica justamente quando eu fiz as disciplinas de nutrição, né? Até então eu tinha feito bioquímica, química analítica e química orgânica, né? Mas quando eu comecei a estudar nutrição, que eu tive então interesse pela bioquímica. Quais áreas da bioquímica você mais utiliza no seu trabalho como professor ou como pesquisador também? Eu utilizo a bioquímica muito na questão do metabolismo, né? Então, a minha formação na pós-graduação foi com a parte de pesquisa em nutrição e fisiologia animal, né? A bioquímica, para mim, ela age diretamente na questão de metabolismo, exigências nutricionais, né? Vias metabólicas, né? Então, para mim, a bioquímica foi muito importante e é importante na minha atividade acadêmica como nutricionista, né? A bioquímica teve um papel importante na sua formação durante graduação e pós-graduação? Sim, como eu já falei, né? A bioquímica ela atuou diretamente quando eu comecei a me interessar pela nutrição, né? Fui bolsista de iniciação científica de um professor na graduação que também trabalhava com essa parte de exigências nutricionais, o que me levou a me interessar mais pela bioquímica. Mas foi na pós-graduação que eu me aprofundei, né? Eu fui aluno de mestrado da Exalc USP, em São Paulo, e eu ainda fui grato por ter sido aluno de bioquímica do professor Gutierrez, né? Eu fui uma das últimas turmas do professor Gutierrez. Era um professor ainda que dava aula tudo em quadro, né? E eu aprendi realmente a bioquímica e gostar da bioquímica foi na pós-graduação. Na sua opinião, qual é a importância da bioquímica para as ciências em geral? Eu acredito que a bioquímica, né, principalmente para quem trabalha com ciências humanas e ciências animais, né, ela está intimamente relacionada a todos os aspectos da vida, né? Porque se a gente for pensar não só a bioquímica, mas a química orgânica e a própria química analítica, ela envolve todos esses assuntos relacionados à vida, né? Então, quando a gente for pensar em qualquer desenvolvimento, né, de atuação tanto na produção quanto na própria pesquisa dos animais, né, como vocês são alunos aqui do setor Palotina, a bioquímica ela está em todos esses assuntos, né, relacionados. Você já participou de pesquisas envolvendo bioquímica? Se sim, pode compartilhar um pouco sobre elas? Sim, as minhas pesquisas de mestrado, doutorado e do pós-doutorado envolveram diretamente a bioquímica, né? Então, no mestrado eu trabalhei mais com a parte de exigências nutricionais, né, onde envolvia diretamente metabolismo de proteínas, né? O meu foco da minha pesquisa do mestrado era exigência em aminoácidos para peixes, especificamente para peixes carnívoros. E aí no doutorado eu trabalhei com a parte de ácidos graxos, que seriam o lado das gorduras, né? Então, no doutorado eu consegui, através de alguns tipos de alimentos, né, modificar na carcaça do peixe a concentração de determinados tipos de ácidos graxos, né, principalmente do grupo ômega 3 e ômega 6, que são ácidos graxos importantes, né, nos pescados. E aí no pós-doutorado eu comecei a trabalhar mais com a parte de enzimas, né, enzimologia, onde foram desenvolvidas através da empresa BASF e Roche duas linhas de enzimas para aumento da absorção de fósforo pelo peixe, né? Porque o peixe, como todos os animais monogástricos, não consegue absorver totalmente o fósforo do alimento, né, principalmente os alimentos de origem vegetal, já que o fósforo está complexado na forma de ácido fítico.
E aí eu trabalhei com metabolismo, né, através de análises sanguíneas, absorção de fósforo pelo peixe, com o uso dessas enzimas, né, tanto na forma granulada como na forma líquida. E hoje são enzimas amplamente utilizadas. Essas pesquisas foram feitas há mais ou menos 20 anos atrás, quando eu estava na Alemanha, e hoje essas enzimas são amplamente utilizadas aí pela Cevale, pelos produtores, já que a gente diminui assim a quantidade de fósforo no efluente, né, pelos animais monogástricos. Então, assim, isso mostra, né, como a bioquímica foi importante para mim, para o entendimento, para saber como que funciona esse metabolismo no caso dos peixes, né, e dessa forma eu consegui fazer minha carreira acadêmica de pesquisador diretamente com a bioquímica. Você acredita que a bioquímica é essencial para estudantes que querem seguir carreira acadêmica em ciências de saúde ou biológicas? Com certeza. Assim como as áreas agrárias, né, as carreiras de ciências da saúde e biológicas utilizam também a bioquímica da mesma forma, né? Talvez não mais aplicadas à produção, como é o meu caso, né, como a minha linha de pesquisa, mas sim no entendimento da natureza, no caso dos biólogos, né, envolvendo aí as mudanças em ecossistemas, né, o que isso provoca no metabolismo de vegetais e animais, né, tendo esse foco, né, da ecologia, por exemplo, né, onde a bioquímica também tem a sua atuação. E na área de saúde, com certeza, em todas as linhas, né, de pesquisa e áreas dentro da área de saúde, né, a bioquímica é amplamente utilizada, né. Aí, com a nutrição não preciso falar, né, que é óbvio, né, que quem trabalha nessa linha de nutrição, mas eu acredito que todas as carreiras na área de saúde têm sempre um viés, né, dentro do biomédico, médico, farmacêutico, do nutricionista, do profissional de educação física, né, a gente vê a bioquímica amplamente utilizada, né, nessas áreas. Como você aplica o conhecimento da bioquímica no seu dia a dia como professor ou como orientador? Sim, a bioquímica eu aplico nas disciplinas que eu leciono, né? Então, na produção de alimento vivo, na de aquicultura, quando eu vou explanar as aulas sobre metabolismo desses animais, né? Já que eu trabalho só com peixe, a gente observa que a bioquímica ela está influenciando diretamente nessas questões de a gente conseguir explicar para os alunos, né, de que forma, de que via metabólica que os animais conseguem uma alta produtividade, né, relacionado aí às dietas que nós fornecemos a esses animais. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou estudando bioquímica? Foram muitos desafios, principalmente na graduação, né, porque eu nunca tinha visto a bioquímica pura, aplicada, né, na época de colégio, e depois da pesquisa, né, porque quando eu comecei a fazer pesquisa, eu observei que os artigos que eu lia sobre os assuntos apresentavam um desenvolvimento do assunto relacionado à pesquisa que eu estava fazendo envolvendo a bioquímica. Então eu tive que me aprofundar mais e na pós-graduação também eu consegui, né, esse conhecimento melhor da bioquímica para poder ser utilizado nas pesquisas. Você acha que a bioquímica vai continuar sendo uma área relevante para o futuro da pesquisa científica? Sim, a bioquímica sempre será uma área que estudaremos, né? Então, com o passar dos anos, a gente observa que cada vez mais a gente evolui no estudo da bioquímica, né, e no descobrimento, né, de como no caso, o metabolismo dos animais, né, é influenciado pela ação bioquímica através do uso de aditivos, nutrientes, componentes químicos na ração, né. Então, eu acho que a bioquímica sempre será uma atividade que vai, que é um assunto, né, que a gente vai ter que se aprofundar para continuar estudando. Acho que é a última agora. Que conselhos você daria para quem está começando a estudar ou que pretende seguir carreira na academia? Muito bem. Bem,
falando um pouquinho particularmente dos alunos daqui, eu acredito que todos os alunos que estejam relacionando tanto o meio vegetal quanto o meio animal, né, na sua formação, na sua carreira, como futuros profissionais, devem entender a bioquímica, né? Sem o entendimento básico da bioquímica, a gente nunca vai entender o que está acontecendo no campo, na lavoura, nas granjas, nos aviários, nos tanques de peixe. Então, a gente sempre tem que entender que a bioquímica está diretamente relacionada com o desenvolvimento tanto de plantas quanto de animais, né? De vegetais quanto animais. Então era isso, gente, nossa entrevista. Obrigado, professor Leandro Portes, por tirar um tempinho do seu dia para nos ceder essa entrevista. Estamos aqui com o Henrique, que se formou aqui na UFPR, setor Palotina, e a gente vai fazer algumas perguntas a respeito da bioquímica. Certo. Você quer falar alguma coisa antes das Bom, perguntas? meu nome é Henrique, eu me formei aqui no setor Palotina em 2024, entrei no UFPR aqui no curso de Engenharia de Agricultura em 2017. Basicamente é isso, eu tenho 26 anos hoje e já atuo na área por volta de 3 anos. Henrique, qual foi a importância que você teve na sua formação acadêmica com a bioquímica? Bom, no começo, de fato, eu acho que é comum para todos, é um pouco difícil entender a importância, de fato, da bioquímica, das reações bioquímicas e da fisiologia em geral do animal, para quem está cursando ainda o curso de Engenharia de Agricultura. Você não está, talvez, muito interessado em entender o que acontece dentro do organismo do animal, você quer algo mais visível. Mas com o passar do tempo no curso, é importante você entender sim as reações bioquímicas que acontecem dentro do corpo do animal e também no meio que ele vive, que é a água, para que você possa entender como que você consegue produzir um animal com maior qualidade e como que você consegue até mesmo manter esse animal vivo, né? Porque as reações bioquímicas, elas provêm às vezes tanto do animal quanto do meio. Por exemplo, um pico de nitrito, qual que é o impacto disso dentro do metabolismo do animal? Ele desencadeia reações bioquímicas que podem levar inclusive o animal à morte, como a supressão do oxigênio. Através disso que você comentou sobre aquilo que você viu na parte quando você estava cursando o curso aqui na UFPR, o que você pode dizer que isso ajudou para que você tivesse um bom desempenho no mercado de trabalho após que você saiu da UFPR? Certo, vamos lá. Como eu disse na pergunta anterior, é importante você entender, e com o passar do tempo, principalmente no mercado de trabalho, quando você vai para um cargo de extensão, por exemplo, um cargo de assistência técnica, algo que está relacionado ao cultivo diário do animal, a criação da tilápia, é bastante importante você ter noção dessas reações bioquímicas, por exemplo. A influência do pH, da alcalinidade, da dureza, do nitrito, do oxigênio dissolvido, e entender dentro do animal o que essas reações promovem. Por exemplo, como que ele faz a troca gasosa, qual que é a influência do nitrito alto, como eu citei anteriormente, de uma amônia alta no organismo do animal. E dentro disso, você vai controlando tanto o seu animal, às vezes é questão do problema a partir dele, né? Mas dificilmente, provavelmente venha do meio. E o meio é um ponto muito importante quando se fala em tilapicultura, por exemplo. Porque você, tendo um meio bom, você tem um animal bom. Você previne até mesmo entrada de doenças, às vezes, você previne mortalidade, você garante um desempenho zootécnico agradável. E se o meio não estiver bom, o animal vai sofrer. Por quê? Por uma troca gasosa que ele não consegue absorver o oxigênio que ele precisa, por uma situação de oxigênio baixo ou nitrito alto. Ele pode desenvolver uma perda de qualidade por longa exposição à amônia, pH baixo ou muito alto, ou então a dureza, a alcalinidade que flutuem muito, entende? Eu não sou especialista para falar isso hoje na área de trabalho que eu atuo, porém a gente vê no dia a dia a preocupação, principalmente de quem está na assistência técnica, na extensão rural, com esses parâmetros, com esses indicadores.